Então vamos aqui à nossa apresentação do conteúdo de neuromarketing, né? O que seria o neuromarketing, como se processa o neuromarketing na aplicação da publicidade, da propaganda do meu produto. O neuromarketing, ele combina a neurociência e o marketing para entender as respostas cerebrais dos consumidores e estímulos de marketing. Utiliza de técnicas, e essas técnicas eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, para compreender como o cérebro processa informações e ajuda a criar estratégias muito mais eficazes de marketing. Nós temos aí as técnicas utilizadas para fazer esse estudo de estímulo e percepção, como que o consumidor, o cliente, ele reage aos estímulos de imagem, cheiro, sabores e várias outras possibilidades de estar se fazendo essa análise utilizando técnicas de neuroimagem que permite visualizar o cérebro em tempo real durante a exposição a estímulos de marketing, né, de produtos, propagandas, etc. Outra maneira é utilizando a ressonância magnética funcional. O neuromarketing ele vai combinar essa ciência e, utilizando dessas ferramentas, eles vão mapear o cérebro e identificar quais as regiões são estimuladas no momento em que as pessoas estão expostas a esses estímulos, propiciando eles criarem padrões ou propagandas, uma publicidade, um marketing mais adequado e eficiente para os consumidores. Né? E aí está mostrando para vocês o método de monitoramento das atividades elétricas do cérebro que ajudam a identificar os padrões de respostas aos estímulos do marketing. Testes de anúncios, e aí a avaliação da eficácia de anúncios na medição da atividade cerebral dos indivíduos quando expostos a esse anúncio, e aí a pessoa fica lá assistindo em uma tela o que está passando e naquele estímulo visual e auditivo, o cérebro vai dar algumas respostas para os pesquisadores. Essas respostas vão ser processadas, estudadas e analisadas para elaboração de conteúdos mais assertivos. Designers, embalagens, então as pessoas, na hora de criar suas embalagens, na hora de trazer aí modelos, designers, eles fazem esses testes utilizando dessas ferramentas para que a embalagem, e ela termina vendendo muito mais, às vezes, do que o conteúdo que está ali dentro da embalagem. Eu lembro de estudar na administração que 90%, 70% a 90% das opções de compra são feitas no PDV, que é o ponto de vendas, e ele leva em consideração principalmente a embalagem, as cores, o formato, né? A pessoa olha, acha a embalagem bonita, termina utilizando essa embalagem para outros fins na sua casa, e o neuromarketing ele atua até nessa elaboração de uma embalagem que seja extremamente atraente para que esse consumidor esteja fazendo a opção de compra pelo seu produto. Às vezes gasta-se mais dinheiro na elaboração, na confecção de uma embalagem do que no conteúdo do produto que vai ali dentro. A precificação é sensacional, né, porque se você souber fazer aí precificar o seu produto, ou utilizar isso como estratégia de vendas, você vai conseguir resultados excepcionais na venda dos seus produtos. Eu estava assistindo um programa que estava fazendo esses testes e apresentando, depois eu vou deixar aqui à disposição de vocês, era no Netflix, e aí o pessoal fazia um bolo, dividia esse bolo em dois, só que pedia para as pessoas provarem esse bolo, e um bolo custava 50 centavos o pedaço, do mesmo bolo, né, com o mesmo tamanho, o outro custava $10, e todas as pessoas que foram perguntadas qual era o bolo mais gostoso, mais afável ao paladar,
todas, por unanimidade, disseram que o bolo mais caro era muito mais delicioso do que o bolo que custava 20 vezes menos. Tá? Então, a precificação adequada, não importa, né, o preço, se você souber trabalhar a precificação, você termina vendendo um produto com mais valor agregado e as pessoas têm essa noção de ganha-ganha muito mais aprimorada do que se estivesse comprando um produto de um baixo preço. E aí tem a ciência estudando quais os métodos, e se você for buscar aí no YouTube, buscar no Google, buscar no ChatGPT, políticas ou estratégias de preços que vão alavancar aí o seu produto, o seu negócio, você vai achar muitas delas fundamentadas aí no neuromarketing. Aí vem aqui as cores, né? A psicologia das cores, eu acho sensacional. E ela tem muito a ver com os estudos feitos dentro do neuromarketing. Essa ciência que junta a neurociência e o marketing para entender como que os seres humanos, eles, ao serem estimulados, eles processam essas informações, como são os processos mentais, né? E aí trabalha-se muito com os filtros mentais, que são os 5 sentidos, e agora o 6º sentido, trazendo a sinestesia, mas as cores vão afetar mais o visual. E cada cor vai trazer um significado, vai provocar uma reação naquele que está consumindo o conteúdo, seja de forma presencial ou online, aí nas suas redes sociais. Você estar muito atento às cores é fundamental para que você aumente a eficiência da venda dos seus produtos ou da exposição dos seus conteúdos. Eu não vou falar aqui com detalhes cada uma das cores e o que elas provocam a você expor os seus clientes a essas cores, mas eu vou deixar aí depois à disposição de vocês o livro A Psicologia das Cores para que vocês possam entender. Então, para simplificar a compreensão, você vai ver que toda empresa, toda grande organização, ela tem aí nas suas cores, desde a loja física, a loja que está aí na internet, né? Ela tem as suas cores bem trabalhadas e com um padrão de cores que vão remeter a determinadas sensações, emoções. Essas sensações e emoções vão facilitar os processos de compra, né? Ou vão facilitar a compra do produto ou serviço dessa pessoa com base no estudo do impacto das cores na percepção dos clientes. Isso aí é sensacional. Então, o que faz aqui o neuromarketing? Ele combina a neurociência e o marketing, e aí ele vai trabalhar em todas essas perspectivas, né? Não somente das cores, mas do formato do produto, do design, dos valores que quer passar, até mesmo dos textos, dos conteúdos que são destinados a esses possíveis consumidores. E como eu não vou trazer aqui para vocês só o marketing ou neuromarketing, o significado, né, como que se afere aí esses conteúdos para se chegar até o estímulo mais eficiente dos clientes, eu vou trazer aqui algumas ferramentas inspiradas aí, ou desenvolvidas por meio dessas pesquisas. E uma delas é os gatilhos mentais, que é muito fácil de você pesquisar, muito fácil de você buscar conteúdos nas plataformas que eu falei aqui anteriormente. E o que é esse danado desse gatilho mental, né? A que ele se refere? Refere-se ao estímulo de palavras, imagens, situações ou técnicas para influenciar o pensamento, as emoções ou os comportamentos das pessoas de maneira previsível e consciente. É tudo aquilo que eu falei aqui sobre o neuromarketing, que é o estudo de como o cérebro processa os estímulos, né, e essa percepção. E aí é você trabalhar esses gatilhos de maneira a fazer com que o seu cliente ele venha lembrar no momento da sua abordagem ou no momento que ele se depara com uma propaganda sua, com lembranças que vão facilitar o processo de compra, né? Esses gatilhos emocionais estão realizados a processos cognitivos
emocionais do cérebro humano. Eu gosto muito de falar para os meus alunos que todas as vezes que nós entramos no processo de negociação, e aí falando de negociação cognitiva, nós temos que promover, por meio do estímulo, na percepção daqueles que estão consumindo o nosso conteúdo, mudanças cognitivas, e elas têm a ver com os conteúdos, os dados técnicos daquilo que você está trazendo, mudanças afetivas que têm a ver com as emoções, né, tem a ver com os dogmas, os comportamentos que estão aí arraigado nas emoções e que foram registrados aí na memória, e mudanças também valorativas. Aí envolve você trabalhar nas duas dimensões que eu trouxe antes desta, que é promovendo mudança cognitiva e emocional, facilita você promover mudança valorativa. Mas das três, a mais difícil são as mudanças valorativas. Então vamos ver aqui alguns gatilhos para que você possa estar fazendo uso desses gatilhos no momento que você estiver trabalhando. E aqui tem o gatilho da escassez, que explora o medo de perder algo valioso ao criar essa percepção de que o produto ou oferta é limitado e tem tempo ou quantidade limitada. Então, essa daqui costuma acelerar e facilitar a compra. Outro é a autoridade. A pessoa que se posta na posição de uma autoridade sobre o assunto ou produto a que se está negociando, ela termina facilitando também o processo de compra. Esse gatilho ele baseia-se na confiança que as pessoas têm em uma figura de autoridade ou especialista para influenciar as suas decisões de compra. Prova social. E o que é a prova social? Hoje eu falo para os meus alunos que quando eu vou fazer a divulgação de um curso e palestra gratuito, né, e é mais difícil você vender, às vezes, um conteúdo gratuito do que um conteúdo pago, a prova social ela é fundamental. Então, você ter um Instagram, ter redes sociais, onde pessoas tenham curtido, deixado comentários, né, deixado lá o coraçãozinho, nesses conteúdos servem de prova social que o seu conteúdo funciona e que você pode utilizar essa ferramenta para potencializar vendas. E aí nós temos aqui o gatilho da urgência. Que gatilho é esse, né? Ele cria a sensação de que uma ação deve ser tomada imediatamente para aproveitar uma oportunidade única ou evitar consequências negativas. Esse gatilho também acelera aí o processo de vendas e facilita a tomada de decisão. Novidade. As pessoas estão sempre buscando novidades e isso desperta o interesse das pessoas por coisas novas e diferentes, explorando lançamentos de produtos e tecnologias inovadoras. E aí nós temos uma série de organizações utilizando desses subterfúgios para vender aí os seus produtos. Então, olha, nós temos aí Samsung e Apple quase que de 6 em 6 meses lançando um celular novo, uma tecnologia nova, e que levam, às vezes, várias pessoas a estarem na fila de espera para adquirir esses produtos e pagar até muito mais caro, levando em conta que é uma novidade. Aí, tanto é que quando passa-se 6 meses, um ano, aquele preço que pagava naquele produto, ele termina caindo drasticamente para dar espaço para um outro produto mais caro. Aí vem a curiosidade, né? Curiosidade, ela provoca interesse ao criar um senso de mistério ou segredo em torno de um produto ou uma oferta, né? Incentivando as pessoas a buscarem mais informações sobre isso. Olha, hoje tem empresas que muito antes de lançar os seus produtos, eles terminam estimulando a criatividade, desde veículos que saem às ruas para testar, né, a utilização, a adequação ao uso, e esses veículos vêm cobertos por lonas para despertar essa curiosidade antecipadamente, até produtos de consumo, desde remédios, alimentação, etc. E tal. Então, muita gente utiliza
desse gatilho para efetuar muitas vendas. Outro aspecto extremamente importante e que fideliza clientes é a segurança. Oferece elementos que reforçam a confiança e proteção na tomada de decisão de compra, como garantias, política de devolução e certificação de qualidade. Tudo isso ajuda a facilitar a tomada de decisão ou a opção de compra e é um gatilho amplamente utilizado pelos negociadores, pelos vendedores e pelas organizações. Benefício tangível. Esse aqui é outro que é muito utilizado. Destaca os benefícios concretos e tangíveis que um produto ou serviço oferece, como economia de tempo, dinheiro ou melhoria na qualidade de vida. Então, mais um gatilho que você pode utilizar nos seus textos, nos seus vídeos, nas suas propagandas, na hora que você estiver oferecendo seu produto. Tá aqui um outro gatilho que vai bater de frente, né, e com muita potência em quem tem a sinestesia como seu sistema representacional predominante. Ela vai apelar para as emoções dos consumidores, criando conexões emocionais através de sentimentos positivos associados ao produto ou à experiência de compra. Então, as emoções, né, ou utilizar esse gatilho das emoções, vai trazer um resultado exponencial se você ainda não utiliza, porque nós temos aí dentro da perspectiva do sistema representacional o sinestésico, temos aí dentro da perspectiva do perfil comportamental o gato, né, ou do perfil dos negociadores, que é o apoiador, que se fundamenta sempre na tomada de decisão ou da opção de compra na emoção. Ele baseia toda a sua opção na emoção que isso vai impactar nele e nas outras pessoas. E aí tem aqui o da exclusividade, que cria percepção de exclusividade e status ao oferecer produtos ou oportunidades disponíveis apenas para um grupo seleto de pessoas, né? Aí vem aquela grande história dos grupos VIPs do WhatsApp. Você é VIP, está nesse grupo, você é uma das pessoas que vai ter a oportunidade de desfrutar desse produto em primeira mão, porque você é uma pessoa especial e tarará. Então, este tipo de gatilho, ele termina produzindo bastante vendas. Eu trouxe aqui para vocês 10 gatilhos, mas vocês vão ver e vão poder estar estudando e consumindo muito mais possibilidades de utilizar outros gatilhos para facilitar a tomada de decisão do seu cliente. Agora, eu gosto muito de falar que todos esses gatilhos, eles têm que ser utilizados com ética. Por quê? Porque tem que ser trabalhado em todo o processo de negociação, o ganha-ganha. Eu ganho, vocês ganham, todos ganham no final, porque o cliente, se em algum momento ele ficar decepcionado e se sentir enganado no processo de negociação de compra, ele termina trabalhando um marketing negativo para a sua organização, para o seu produto ou para o seu serviço. Então, tenha muito cuidado na hora de utilizar esses gatilhos, né? Até porque tem pessoas que terminam comprando por impulso e não por necessidade, e aí quando elas chegam em casa é que elas descobrem que foram enganadas, né? Que tiveram aí sequestrado, né? a sua razão por algum artifício ou subterfúgio. Mais na frente eu vou estar falando sobre isso quando nós estivermos trabalhando aí o efeito manada, que também é um gatilho que é utilizado, mas eu coloquei separado, assim como esse próximo, que é o storytelling, né? O que é o storytelling? É você ter uma historinha que envolva a pessoa que está ali no processo de negociação. Esse storytelling é a arte de contar história, desenvolver e adaptar a história utilizando elementos específicos como personagens, ambientes, conflitos e uma mensagem. Todos os filmes, para vocês terem ideias, hoje, que são apresentados para nós nas mais diversas plataformas e nos cinemas, eles são construídos com base num programa, né, de storytellers
que vai do início ao fim, trabalhando um enredo, uma narrativa, para chegar no final, segurando e prendendo a atenção de todos nós nesse filme até o final. Os filmes que não conseguem fazer isso é porque não trabalharam com muita propriedade isso. Aí vai ter erro de continuidade, é muito fácil de ser percebido por quem está assistindo ali que está faltando um pedaço nesse negócio, né? Então, olha aqui que interessante. Essas histórias, elas são estruturadas em eventos com começo, meio e fim, e tem o poder de transmitir a mensagem de forma inesquecível, conectando-se com o leitor ou com o telespectador em nível emocional. E aí vamos falar um pouquinho mais aqui sobre storytelling, a arte de contar a história de maneira envolvente. Isso não serve só para quem está negociando um produto ou um serviço, serve para o vô, a avó, serve para os pais que precisam passar aí seus princípios e valores, e essa arte de contar histórias, ela é fundamental para manter os seus filhos caminhando, né, em caminhos que vão ser bem-sucedidos lá na frente, né? Então, a aplicação dessas técnicas de neurociência para entender as respostas do cérebro a estímulos, eles vão muito mais além da venda, né, ou do marketing aplicado à publicidade, à propaganda da venda de produtos e serviços. Ela vai também, se você estudar, ela vai ajudar você a ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar para quando forem adultos não se desviar deles, né? Serve também para os professores, que é cativar a atenção e criar conexões emocionais. Qual é o objetivo? É compreender processos cognitivos e emocionais que possam influenciar na decisão de compra ou na decisão do alunado, da criança, do jovem, do adolescente de consumir aquele conteúdo que está sendo transmitido. Não é porque às vezes não tem dinheiro envolvido no processo que não é uma negociação. Então, quem está numa sala de aula fazendo uso dessas ferramentas podem potencializar os seus resultados. E em vendas, isso aqui é uma mão na roda. A maior parte das pessoas começam a vender sem ter a mínima noção de criar um protocolo de conversação ou de se comportar de uma maneira a se adequar à necessidade do seu cliente. É fundamental que você esteja atento para isso, para conseguir a maior eficiência na hora de transmitir mensagens complexas e de forma acessível, utilizando conhecimentos neurocientíficos para desenvolver estratégias mais eficazes. Então, para quem está gravando vídeos aí para o YouTube, né, para quem está gravando vídeos para postar no Instagram e para subir para sua loja no Instagram, não é só nos vídeos que você tem que pensar. Né? É muito importante porque você vai estar atingindo aí um filtro mental, ou dois, que é a visão e a audição, mas você tem que pensar na sinestesia, você tem que pensar no digital, né? E aí tem várias ferramentas que facilitam você aumentar de maneira exponencial a eficiência dos conteúdos que você está querendo vender ou dos conteúdos que você está querendo transmitir aí para o seu público, né? Então, fique atento, eu vou passar mais dicas ainda sobre como utilizar essas ferramentas com eficiência ou com eficácia. A influência da percepção no comportamento. O entendimento do cérebro responde a anúncios de produtos, embalagens, entre outros. E aí eu trago aqui, voltado para esse título, né, que é a influência da percepção e no comportamento, o exemplo de Jesus Cristo, que já usava storytellings, claro que não com esse nome, mas parábolas para poder atingir todos os sentidos dos participantes das suas pregações. E com isso, Jesus Cristo hoje ainda continua sendo uma das pessoas mais lidas, um dos líderes mais imitados no planeta. Por quê? Porque ele era altamente eficiente no processo de comunicação dele, utilizando ferramentas que hoje a ciência tem, por meio de pesquisas, testado e comprovado valor e utilidade, e agora mapeando
no cérebro das pessoas, como que o cérebro se comporta com esses estímulos que Jesus já utilizava nas suas historinhas há milhares de anos. Então, criar identidade forte e diferenciação é o que nós temos que trabalhar, independente do produto que a gente venda. E essas ferramentas que eu estou trazendo aqui para vocês, elas conseguem fazer com que isso aconteça aí na sua cidade, na sua região, que o seu produto cresça e apareça utilizando o neuromarketing como uma ferramenta para potencializar essa criação dessa identidade forte, né? Então, essa ferramenta, ela cria engajamento emocional, memorialidade e conexões com a sua marca. Estou falando do storytelling ainda. Quando você tem uma historinha, você consegue criar esse engajamento, consegue esse envolvimento emocional do seu cliente e consegue criar conexões. Eu estava assistindo agora mais recentemente um menino vendendo pão no sinaleiro. E aí esse menino não vendia nada durante o dia inteiro, até que chegou um colega da publicidade, da propaganda, um marqueteiro que conhecia toda essa ciência e pediu para ele contar um pouco da história da mãe dele, que era quem produzia aqueles pães, né? Inserindo aspectos emocionais, visuais, palatáveis, né? De sabor, de cheiro, de aroma. E aí ele ficou filmando esse garoto vendendo, contando as histórias e tocando em todos os sistemas representacionais. E o que aconteceu? Ele aumentou significativamente as vendas do produto dele, né? Então, olha que legal. Isso em questão de minutos, sentando e orientando o garoto a criar uma historinha que envolvesse ali aqueles motoristas no sinal. Então, engajar emocionalmente o seu público, né? Estimular áreas do cérebro relacionadas às emoções para aumentar a memorização e a conexão emocional. É um pouco do que eu contei aí, exemplificando com a história desse jovem que estava vendendo aí pães no sinal. A melhora da memorização e da retenção. A comunicação de valores como missão, propósito da marca, de forma compreensível, ela é valorizada. Então você tem que trabalhar visão, missão, valores e criar isso junto à identidade da marca é fundamental para que as pessoas desenvolvam credibilidade, confiança e terminem comprando o seu produto baseado nessas histórias que vão trazer aí a missão, os valores e o propósito com a venda do seu produto. Então, transmitir valores e mensagens complexas. O storytelling serve para isso. Criar experiências imersivas e envolventes, ativando diferentes áreas do cérebro. É aí que entra, quando eu falei das historinhas de Jesus Cristo, eu vou pegar aqui o filho pródigo, por exemplo. Ele vai acessar todos os sistemas representacionais, tornando confortáveis todas as pessoas que participam de uma palestra, de uma pregação. Então, quem pegar ali a parábola do filho pródigo, por exemplo, e ler ela nos moldes do que foi produzido por Jesus Cristo, vai ter à mão ali uma ferramenta que pode converter. Não estou falando de conversão de venda de um produto, mas converter as pessoas que estão ouvindo aquela história para a ideia, para o conteúdo que está buscando passar. E aqui nós temos o efeito manada. O que é o efeito manada? Pessoas terminam tendo a tendência de imitar o comportamento de grupos. E quando isso é aplicado ao marketing, o efeito manada pode ser aplicado, utilizado para influenciar o comportamento de consumidores através de estratégias que exploram a tendência humana de conformidade social ou busca por validação. Eu tenho uma história sobre efeito manada e eu vou contar ela. Talvez vocês já tenham caído nessa estratégia de marketing. Assim que a gente terminar essa apresentação, que eu trazer para
para discussão, o conteúdo que nós estamos passando aqui para vocês, nós vamos ter a oportunidade de contar aí as nossas experiências, e eu tenho uma muito legal para contar sobre efeito manada. E como é que isso pode ser trabalhado? Prova social. Muitas pessoas falando sobre determinado produto tendem a influenciar as pessoas a optar por aquele produto, ainda mais quando é amigos, colegas, né, pessoas do mesmo grupo social. Contagem regressiva são gatilhos que eu já mostrei aqui para vocês um pouco atrás no conteúdo, né? A contagem regressiva está acabando o tempo, é 1 hora, e vocês vão ver muito isso em sites. A exibição de popularidade, milhares de pessoas seguindo, milhares de pessoas ouvindo, e aí tem gente que utiliza dessas estratégias para inflar as suas redes sociais, para inflar os comentários, as avaliações no Google AdSense, né? Então, tem muitas empresas e pessoas que utilizam desse subterfúgio para ganhar não só mais seguidores, mas para estar fazendo com que muitas outras pessoas sigam ou compram os seus produtos com base em também testemunho de celebridades ou influenciadores. Aí você vai ver muitas marcas pedindo para que influenciadores façam as suas propagandas nos seus canais. E muito mais do que isso, você vai ver, às vezes, as empresas contratando grandes artistas para estar fazendo as suas propagandas, porque essas pessoas têm seguidores, e muitos seguidores, e aí os outros terminam seguindo esse grupo de pessoas que estão comprando os produtos e serviços, ou essas pessoas, esses influenciadores. Para finalizar a nossa aula, eu quero falar aqui do branding, né? Que o que é o branding? Quando você vai pensar em criar um produto ou um serviço, você tem que trabalhar esse produto ou serviço ou a sua organização com um conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores da marca. E aí, quando eu falo desse conjunto de ações, vai desde pensar no designer do produto, na cor, na visão, missão, valores, você pensar nas histórias que você vai trazer, nas historinhas que você vai trazer sobre esse produto para influenciar, facilitar a venda. Quando eu falo das cores, é para atingir todos os sistemas representacionais, que é o visual, auditivo, sinestésico, digital, o paladar e o olfato. Mas como que você atinge? Você atinge isso ou com vídeos, imagens, prova, né? Tá lá com stand onde as pessoas possam fazer a prova do seu produto, ou utilizando textos e frases que reúnam todos esses sistemas, e utilizando também os gatilhos mentais para facilitar esse processo de venda. Então, quando você vai pensar num produto, serviço, uma organização, tudo isso tem que ser pensado antes de iniciar as vendas, antes de você iniciar o processo de negociação ou o lançamento do seu produto, a inauguração do seu negócio. O objetivo do branding é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes que são cruciais. Elas são cruciais para que o cliente escolha a sua marca no momento de decisão de compra do produto ou serviço. Então, entenda, as cores, as formas, elas vão influenciar a opção de compra do seu cliente, vão fazer ele se lembrar do passado, de experiências, de emoções que ele viveu, e essas experiências, elas terminam vindo à tona naquele momento e facilita o processo de compra. Olha aqui que interessante. Pense em uma marca, e qualquer marca. Agora, eu quero que você lembre de uma logomarca de uma empresa, e aí imagina aí o que você está pensando, né? Além de pensar no nome, nas cores, nas letras, nas formas, nos sons, também você pensou em sensações, em lembranças. O que você me diz? Você pensou em sensações e lembranças? Você reviveu a experiência? É exatamente essa a função do branding e do cidadão que trabalha com neuromarketing. É despertar sensações, criar conexões conscientes e inconscientes que serão cruciais e que o cliente
vai fazer ali a sua opção, ou a tomada de decisão, ou facilitar a sua compra com base nesses processos mentais que são estimulados por quem vende, né? E esses estímulos vão bater no seu cliente e vão estimular nele também algumas reações, e que, se forem muito bem feitos, vai facilitar a sua venda. Então, olha, todos os movimentos que uma marca faz, desde a criação do logotipo, a escolha da fonte, o discurso, o tom de voz, os valores da empresa, o jingle, e pessoas que irão representar, ajudam a construir a personalidade da marca na mente do consumidor, por meio de percepções e sensações. Essas práticas auxiliam na criação de valores, além de produtos. E mais que produtos, quem é a marca, o que é você na hora que está negociando. E a criação de significado por meio de símbolos. Uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias, relacionamentos que juntos são responsáveis por fazer o consumidor escolher o seu produto. Olha aqui porque que é fundamental você estudar e se aprofundar mais no neuromarketing, todos os gatilhos que eu trouxe aqui para vocês, a psicologia das cores, até na modelagem das embalagens que você vai estar colocando os seus produtos. Porque senão você pode ter o melhor produto, mas se você não ficar atento para as necessidades do seu cliente, como que funciona o cérebro dos seus clientes, você não vai estar adequado ao uso deles, e a tua publicidade, a propaganda, não vai conseguir passar isso com eficiência. Então, por que eu trouxe essa palavrinha aqui no final? Porque tudo tem a ver com neuromarketing. Tudo relativo à construção do branding, ou à construção do projeto do teu produto, serviço para publicidade, para propaganda, tem que estar linkada ao neuromarketing. Se você não fizer isso, você vai ter dificuldade para conseguir aí uma alta eficiência na conversão de clientes para a compra dos seus produtos, serviços, ou para compra da sua mensagem, seja você um palestrante ou um influenciador que está aí no Instagram, no YouTube e em outras redes sociais. Você tem que pensar nessas perspectivas, e o neuromarketing trair para facilitar você criar marcas, produtos, serviços, organizações que estejam extremamente adequadas, praticando o verdadeiro marketing, que é a adequação ao uso dos seus clientes, possibilitando esses atingir a máxima eficiência no processo de compra, nos processos de compra e venda. Então, vamos voltar aqui à nossa aula. Eu vou abrir agora para vocês estarem trazendo suas dúvidas, perguntas e respostas, ou estar compartilhando as suas experiências com base nos conteúdos que nós estudamos aqui nessa apresentação.